Amém? Amém. Mateus capítulo 18, versículos 10 e 11, assim está escrito: olhai, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em alguns versículos anteriores, nesse mesmo capítulo 18 de Mateus, os discípulos se aproximam do Senhor Jesus e começam a tentar indagar o Senhor quem era o maior dentre eles. E o Senhor Jesus imediatamente olha para eles e fala: se vós não vos converterdes e vos fizerdes como pequenino, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Oh, glória! É necessário a gente entender que no reino do Senhor não tem maior nem menor. Verdade, Deus. Grande é o Senhor. Aleluia! Ele é Deus! Nós somos cooperadores. Ele é Senhor! Cooperadores do reino dos céus. Somos discípulos, sim. Mas é necessário a gente entender que somos pequenos diante da presença e da glória do Senhor. Amém. E entrando no texto que eu acabei de ler, esse foi alguns versículos anteriores. Posteriormente, o Senhor traz essa reflexão para nós, a parábola da ovelha perdida, conforme eu acabei de ler esses dois versículos. E a gente precisa entender que o Senhor tem um propósito para todos aqui na face da terra. Só que, infelizmente, nem todos estão desejosos em receber do Senhor, obedecer seus mandamentos, princípios, leis, e por isso muitas das vezes querem andar aos seus próprios olhos, prazeres desta vida, e não querem obedecer, nem querem andar conforme a vontade do Senhor. Mas o Senhor, ele tem uma promessa para cada um aqui na terra, e Ele não quer que nenhum se perca, porque Ele deixou escrito em Ezequiel que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Porque o Senhor é vida. Ele deseja que o ímpio se arrependa, se converta e que posteriormente venha também ter o desejo de alcançar almas. Porque uma alma tem muito valor para o Senhor. Porque muitas das vezes olhamos com um olhar de desprezo para aquele que o Senhor tem uma grande obra. Porque o Senhor ainda pega. O Senhor ainda pega um pagodeiro e faz dele um pastor. O Senhor ainda pega um homossexual e faz dele um missionário. O Senhor ainda pega a prostituta e faz dele uma pastora. Isso, Deus! Uma mulher de Deus cheia da presença e do poder. Aleluia! Quem somos nós para olhar e para tentar desmerecer alguém? Porque muitas das vezes nós, como cristãos, falamos de muitas coisas, mas nossos atos é diferente daquilo que pregamos. Que possamos ter um olhar espiritual, os olhos abertos, porque muitas das vezes, espiritualmente falando, a gente não se permite olhar e ser usado pelo Senhor. Eu lembro bem, numa certa feita, numa empresa que eu trabalhava, até o final do ano passado, a qual o Senhor me deu a oportunidade de ministrar sobre a vida de um rapaz, que eu vou profetizar que ele é um ex-homossexual, que eu creio que a obra está sendo feita. Mas o Senhor me deu a oportunidade dele ir até a minha sala e começar a se abrir comigo, porque ele via verdadeiramente um homem de Deus. Aleluia. Porque não é somente pelo que eu falava dentro da empresa, mas é a postura, o testemunho e o caráter. Aleluia. Ele entrou na minha sala e começou a desabafar, chegou até a chorar. Meio que envergonhado. Eu falei: meu irmão, não fica envergonhado não, porque eu só vivia pecados diferentes do seu. Mas até alguns anos atrás eu era tão perdido quanto você, porque não conhecia a poderosa palavra. Deus, que glória! A oportunidade de ter um encontro poderoso, e a minha vida começou a ser transformada. Então não se coloque como menor, porque ninguém aqui é maior nem menor no reino de Deus. E
dependente da graça e da misericórdia do Senhor. E ele começou a chorar, eu comecei a ministrar sobre a vida dele, e tivemos outros encontros lá dentro da empresa, eu ministrando, e ele sempre me respeitando, porque ele via a autoridade de Deus sobre a minha vida. Mas é um homossexual, porque muitas vezes a gente não quer nem dar ouvido, porque a gente acha que não tem mais jeito, mas para o Senhor tem jeito. É verdade, Pai. O Senhor ainda pega a maldição e faz uma Jesus. porque os mistérios de Deus, quem somos nós para entender os mistérios e a mente do Senhor? Verdade, Senhor. Somos pequenos para entender o propósito, a presença, o poder e a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E a soberania de Deus, quando Ele chama, quando Ele escolhe, pode se levantar o diabo, os demônios, pode se levantar quem for. Ele arranca das terras e coloca no seu Graças está a escrito Deus. em Lucas capítulo 19, Graças versículo a 10. Deus. Assim como ele falou para Graças a Zaqueu, Deus. porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. E que a gente guarde essa mensagem no nosso coração. Todo mundo é perdido até que se encontre com o Senhor, até que passe a conhecer essa poderosa palavra. Perante a Deus, todos têm jeito. Basta receber a palavra, colocar em prática, se permitir ser uma nova criatura e viver em novidade de vida. E assim eu agradeço a minha vida por fora. Amém, Jesus. Aleluia. No dia da manhã, né? Passa no dia de colaboração assim, pra gente abraçar aquele povo coitado que tá deitado lá no chão. Estrelinha, desagradável, né? E se você não obedecer, você pode estar perdendo sua salvação aqui. Meu Deus. Vamos ficar ligado comigo. Aleluia. Ministério do louvor, muita oportunidade. Aleluia. Olha, tem um café para mim. Deixa eu me organizar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sempre tirar uma foto disso. Pedir a igreja que pudesse colocar de pé. Aleluia. Com alegria, porque toda oportunidade nós adoramos aqui sem luz. Obrigado. Deus, Senhor, me permite determinadas coisas. Haja vontade, mas não permissão. Permite onde está o nosso coração, onde está a nossa adoração. Se a falta de um instrumento É a tua glória, Senhor. e não vamos incomodar o inferno e agradar o Senhor. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. E não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está. Deus de glória. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela
Irmão, abre aí em nome de Deus. E o Tiago. Aleluia. Aleluia. Tiago 3, versículo 6. Não sou meu coração, Tiago 3, versículo 6. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu irmão, aconteceu uma coisa no trabalho lá, depois aqui rapidinho vou dar uma ajuda. Ele é certo, mas ele não vigiou. Tá? Ele tinha 8 meses com a gente e ele começou a falar coisas na pizzaria que eu chamava ele, pô, vigia. Ele está falando coisa aí que pode se prejudicar. Ele continuou falando e foi até o supervisor da firma e falou que a firma estava roubando ele, teve um aumento lá pra gente, mas o aumento foi dado certo para ele. Aí o pessoal está me roubando, tinha 8 meses. O supervisor levou o patrão. O patrão mandou ele procurar o feito dele e mandou ele embora. Ele lá para receber lá, e pagou a ele e mandou ele procurar o feito dele. Se ele estava achando que a gente estava roubando ele. Então nós temos que ter cuidado com o que falamos. Jesus. Ele não vigiou ali. O que foi lá? Um bom funcionário, mas não vigiou. Aí eu fui para lá, falava com o supervisor, para ver se te dá uma oportunidade. Aí você tem que se frear a tua língua. Você é um bom profissional, mas você falou coisa que não deu certo. Falar. Se você achou que estava errado, que você recebeu, você ia no sindicato, reivindicava e ia certinho antes de falar. Aí a consequência perdeu o emprego dele. Um senhor de 65 anos de idade. Meu Deus. É meio difícil hoje em dia conseguir uma vaga em emprego. É. Posso ser amigo dele. Da mesma forma que Deus já abriu, Deus transformou para ele. Então nós vamos ter cuidado ao falar. Sabedoria. Porque o Tiago compara a língua a um fogo. Uma palavra maldita pode causar ferida profunda. Jesus disse que a boca fala, o coração está cheio, né? Então nós temos que vigiar o que nós falamos. Aleluia. Né? Porque nós não podemos estar ferindo o irmão ou colocando para fora da igreja. Verdade, Deus. Deus não tocou esse coração em mim, eu pretendo, se tiver uma oportunidade, eu vou estar correto. Deus o faz um filho para controlar, administrar até eles voltar do que foi fazer. Então eu agradeço pela minha rica oportunidade. Aleluia. Nós temos que ter um cuidado, né? Um autocuidado, porque imagina só você falar com palavras de acusação, e você sabe que hoje você está do teu lado. Por que pesa tanto para nós? Porque confessamos o Senhor como Salvador. Nós servos de Deus. Muitas das vezes, a nossa boca nos leva a tropeçar. Não freamos, não pedimos sabedoria e servimento a Deus, e saímos acusando, condenando, blasfemando, né? Sendo errôneos. Um rapaz aí testemunho, né, que o coração irado não produz coisa boa, produz? O coração irado produz coisas maléficas. E a boca vai falar do que o coração está cheio. Então a gente precisa ter muito cuidado. A gente está numa situação hoje em dia que o diabo ele quer motivos para nos destruir de tudo.
chego aqui e está ali, ó, fio partido. A nossa intenção ali é sempre proteger, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi ligar para a emergência. Eu falei, Senhor, me perdoe, vou ter que falar assim, porque a gente sabe como é que é a situação hoje. Liguei para lá e falei, olha, vem porque pode pegar fogo, tá? Sai faísca ali, aqui pode ser de alta tensão, uma pessoa esbarra, pode matar alguém, um carro bate ali, a pessoa encosta na parte metálica, a gente passa um monte de coisa, né? Na nossa cabeça. Então, a gente entra com provisão, né, da nossa maneira. E eu vejo que muitas das vezes, né, as pessoas tomam atitudes radicais sem saber o que a gente fez antes. Né? Se você tomou previsão ou não, eu falo, meu irmão, a gente tem que se policiar o tempo todo. A igreja tem que se policiar. Porque o diabo quer tirar a tua paz. Verdade, Deus. Essa semana eu recebi um áudio lamentável, dizendo que eu tenho a obrigação de estar disponível para os meus irmãos 24 horas por dia. Isso. Eu tenho que estar disponível para os meus irmãos para atender a hora que for, a hora que ligar. Quer dizer, eu não tenho vida. Eu não vivo, eu não tenho necessidades, eu não posso ficar doente, eu não posso fazer nada, porque na mente de uns é assim que nós somos. Olha o que a boca da pessoa fala, né? Profanar juízo de maldição para a minha vida. Você tem que estar disponível a hora que eu ligar, quando eu precisar. Vocês escutam o áudio, vocês ficam aqui perto. Mas é o pensamento de muitos que olham para a gente, né? E acham que a gente tem a obrigação. Eu sei qual é a minha obrigação como pastor que Deus me deu. De socorrer, de interceder, de direcionar. E eu tenho certeza que aquele que falasse, pastor, tu não tem feito isso, vai prestar conta com Deus. Porque a minha parte eu tenho feito, eu mostro o caminho, eu falo, olha, vamos entrar num processo de oração, vamos se santificar. Meu irmão, para de falar mal do teu irmão. Vocês nunca vão dizer que eu joguei lenha na fogueira. As coisas jogam lenha na fogueira para me amaldiçoar alguém. De mim você não vai aprender isso não. Você nunca vai aprender de mim que eu não tenho temperança. Porque eu peço a Deus dupla temperança. Para lidar com situações, pessoas que me acusam, me afrontam, me amaldiçoam. E eu fico olhando para o cara de mansidão, e aí as pessoas que querem falar, pastor, faz alguma coisa, pastor. Né? Ou seja, eles não sabem o que eu falo com Deus. Né? Eu converso com Deus. Falo, Senhor, que o teu Espírito se manifeste em mim toda vez que isso acontecer. Amém. Por que, Douglas? Eu não posso dar o meu coração à ira. Que exemplo eu estou dando de Cristo? Verdade, Deus. Amém. Que exemplo eu vou dar de Cristo quando o acusador fica o dedo na minha cara me apontando e eu dar o meu coração à ira? Então a gente tem que pedir a Deus a temperança constantemente para o Senhor saber lidar situações de escape, né? Situações que Ele vai entrar e Ele vai prover. Não vou ser bobo. Quando eu tiver que agir como homem, eu vou agir como homem. Mas quando eu tenho que agir como servo, eu tenho que agir como servo. Eu tenho que ter discernimento espiritual para lidar com as coisas espirituais. Porque o diabo quer isso. Eu falei assim para minha esposa esses dias, olha, o maior desejo de Satanás é me humilhar. Sabe o que é, Dani? Ah, pastor Márcio, cai no adultério. Cai no adultério. Ah, pastor Márcio, seja pego um ato obsceno, errando. Eu quero motivo. É o que ele mais quer. É colocar uma situação para mim porque eu possa cair. E aí, pronto, destruir o pastor Márcio. Agora o resto, deixa comigo. Né? Porque assim, o diabo ele trabalha 24 horas para tentar destruir o reino. A nossa vida. Destruindo a coluna, o que, é que ele vai fazer? Agora usar licença mole. Vamos trabalhar em cima, porque ali a gente espalha uma contenda, espalha aquilo, acabou. Quando vai ver, está o futuro formado. Sabe? É assim. Então nós temos que conversar com Deus e pedir a Deus o tempo todo revestimento da palavra, revestimento do Espírito, para poder lidar com as coisas desse mundo. Ontem me foi feita uma pergunta aqui, na nossa pequena reunião que vocês, a maioria, perdem. A gente conversou um pouco aqui ontem e me falaram assim, pastor, agora eu quero que tu me responda isso. Foi correto o que Deus fez com aquele rapaz que tentou segurar a arca quando caiu do lombo daquele boi?
Não é correto, igreja? O que Deus fez? Vamos lá. Me responda vocês, por favor. O que vocês acharam? Deus foi injusto? A intenção do coração do rapaz qual era, igreja? Ajudar. Beleza? Está errado o rapaz em querer ajudar? Poxa, ele está vendo ali o quê? Uma situação que ele ama, adora o Senhor, e ele vai deixar aquilo acontecer, Elizabeth? Está errado, não está? Ou não? Deus foi injusto? E aí? Ele errou no amor. Hã? Ele errou no amor. Ele errou no amor, Deus? Não. Ah, o rapaz? Rapaz. É, porque a intenção foi boa, mas Mas não e o deveria, coração? porque ele tem uma Só ordem, Deus. só quem pode tocar. Ótimo, tem uma ordem, né? Só quem Só pode tem tocar. lá. Tem uma ordem. Só quem podia. Deus chegou e te chamou, Douglas, a partir de hoje eu te levanto como ministro e pastor da Assembleia de Deus da Vitória. Sobre as suas mãos está o cajado, Douglas. Outro pode tocar? Outro pode querer fazer? Não. Deus vai cobrar. Por mais que ele seja amor, tem a continuação. Ele também é fogo consumidor. Deus precisa que o homem sustente. Peraí, o mínimo que aquele rapaz deveria entender, além do seu coração apaixonado, é que Deus é onisciente, onipresente, onipotente e eterno. Tu acha mesmo que a arca ia tocar o chão? Não. Ela podia flutuar, ele é Deus. Aleluia. Então peraí que eu vou te sustentar, eu não dependo de mãos humanas. Aleluia. Mas se o seu coração, servo, ainda tem compaixão dessa alma, tu acha que o de Deus não vai ter também? Tu acha que Deus também não vai compreender a humanidade dele, a intenção dele? Alguns falam para mim que ele foi condenado. Ô, santa ignorância. Meu Deus. Meu Pai, o Senhor só deixou como exemplo que ele é Deus. E que a ordem dele é a ordem dele, não pode ser revogada. Ele pode revogar, mas outro não pode. Jesus. Está entendendo? Então, muitas das vezes, nós vamos querer passar à frente dos bois, segurar a arca, quando não é Deus que mandou você fazer. Há um tempo determinado, então cumpra o tempo e o propósito daquilo que lhe foi dado, lhe foi confiado. Eu me lembro que outra hora, eu aqui participando dos cultos, né, nessa igreja, sentado aí onde o meu diácono Ricardo está, ali sentado, Deus sempre falando comigo no meu coração: filho, levanta-te, porque eu quero te usar. E eu falava ali para Deus, e muitas vezes, às vezes, olha isso, diaconisa Léa, eu orando a Deus, quando eu voltava para o mundo real aqui, ali, eu orando, quando eu voltava para o mundo real aqui, eu estava com meus braços assim em pé, estendido, esticado. Às vezes por horas, clamando ao Deus, alcançando do meu coração o desejo de estar na presença. E quantas vezes ainda esse lugar foi arrebatado? Não sei. Eu acordava no chão, o culto já tinha acabado. Era assim. E quantas vezes clamando a Deus, buscando a Deus, falando com Deus, o Espírito Santo falava assim: filho, não levante a tua voz contra os meus ungidos. Por quê? Muitas vezes eu via a irmã subir aqui e falar assim: porque Abraão abriu o mar vermelho, né? Vamos lá. Abraão abriu o mar vermelho, né? E aí de repente, né, fez cair pipoca do céu. Olha lá. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Quem faz a obra sou eu. Você está entendendo? Eu ia lá e ficava, meu pai. Aí o que acontecia? Os demais, língua, Deus está falando. Os demais vinham até mim. Olha lá, ó, falando tudo errado, a escola está cega. Não vê isso? Que isso, não sei o que, não sei o que. Aí eu me lembro que uma vez, eu saí do meu lugar ali, porque tinha uma irmãzinha aqui que falava tudo em português italiano. Eu saí do meu lugar e a pastora desceu aqui, foi ali na frente ali, e eu falei assim: pô, Deus faz mal, só graça, não está falando tudo errado. Aí ela falou assim para mim: se você tiver no Espírito, você vai ver o que é certo. Aí saiu e foi para a cozinha. Aquilo foi um tapa sem mão na minha cara. Porque enquanto você está olhando para as coisas naturais, você vai viver as coisas naturais.
Se você estiver ligado, Douglas, você não vai se preocupar se está de manhã, o irmão te dá nesse culto dessa noite. A paz do seu boa noite, meus irmãos. Só porque é de manhã. Se você estiver ligado, tu vai ver que a pessoa está no automático, mas você está em Cristo. Aleluia! Você está entendendo? Se você estiver no automático, você não vai reparar detalhezinho, não. Você vai se alimentar da palavra que está sendo ministrada. Meu Porque Deus! a sua Bíblia vai estar aberta. Você vai estar acompanhando o texto. Porque crente abre a palavra introdutória, terminou de ler, rapaz, pronto. Você não examina mais. Eu, Jesus. Sabe, é assim. Jesus. A igreja não busca o discernimento. Deixa eu ver por que significa isso. Né? Eu fiz aqui para os irmãos aqui uma pequena enquetezinha, né? Eu falei assim, olha, na sexta-feira. Eu falei, ó, bom, já que tá bom pra gente, eu quero que vocês tenham uma semana. Falei isso ou não falei, Jonathan? Né? Para os 4. Falei, ó, vocês têm uma semana para me trazer o significado de Números 21, Douglas. Eu preciso de uma semana. Uma semana, missionário José, dá para o homem examinar as escrituras? Dá, meus irmãos, para o homem examinar as escrituras em uma semana? Não. O texto, ele pode examinar o texto em uma semana, pelo menos? Sim. Ah, o texto pode, né? Então, ó, eu falei assim, olha, eu quero que vocês me tragam o significado dessa serpente no deserto, tá? Eu quero que vocês me falem o porquê dessa serpente no deserto. Uma semana, eles me trouxeram os seus entendimentos. Seus entendimentos se manifestavam apenas no texto de Números. Vamos, Jorge foi até um pouquinho lá, né? Ele foi na lei do Senhor, que o Senhor fala lá em Êxodo 20, né? Sobre os seus mandamentos, e aí ele fala sobre a idolatria. Não adorarás. Só que eu mostrei para ele, Jorge, peraí, só tem um problema. Porque não foi o homem em si, mas foi Deus que mandou fazer a imagem da serpente. Então a idolatria partiu de Deus? Foi Deus que mandou fazer a serpente no deserto, por quê? Para que todo aquele que por ela fosse picado, não morresse, mas vivesse, agoniando ali, mas vivesse, porque até essa serpente foi o próprio Deus que mandou por conta da rebeldia do povo. Sim. Mas quando o povo não dava mais adoração a Deus, estava adorando as panelas do Egito e as coisas que lá tinha, Deus fala para eles assim, olha, vai lá, levanta uma serpente de metal no deserto, para que esse povo possa adorar quando ele for picado. Aí eu quero o significado disso. Você pode pesquisar, pode fazer o que você quiser. Passou uma semana ontem, e esse foi o resultado que eles me deram. Nada. Segundo o seu próprio entendimento. Eu falei para eles, olha só, vai lá em João capítulo 3, versículo 19. Porque lá está o significado. O significado está em Cristo Jesus, tá? Mas eu quero a testificação do significado, porque vocês estão me falando, mas aonde tem a testificação? Porque o texto sem contexto é pretexto de falácia. Eu posso inventar qualquer coisa, se não tiver prova textual, você está entendendo? Então eu preciso da prova textual, amém? Então assim se cumpre a palavra, mas assim vai se manifestar. Para que Deus possa manifestar em nós a sua verdade, você tem que estar na verdade. Aleluia. Né? Você tem que estar na verdade. Então a Bíblia ela não se resume só nisso, mas temos que vigiar. O comichão chega assim. Sabe, uma pessoa fala isso, fala aquilo outro, fala isso outro, e você muitas das vezes na emoção do teu coração se deixa se levar. E ali eu me lembro que a pastora me deu um tapa sem mão. Ela falou isso para mim, olha, se você tiver no Espírito, você vai ver as coisas do Espírito. Porque enquanto você está na carne, você vai vivenciar as coisas da carne. É por isso que você não pode entrar na casa do teu pai, preocupado com a vida do teu irmão. Uma coisa que eu acho muito feia, eu tenho que falar para os irmãos, eu acho horrível. Hora da palavra introdutória, você levantar para ir lá fora conversar com alguém. É a palavra principal. Todo culto, olha, você tem o dia todo, você tem telefone? Telefone você pode atualizar o seu papo com o teu irmão. Você pode botar a conversa em dia. Se você não quer mandar zap para não ficar testemunho, liga pessoalmente. Isso, meu irmão, isso. Eu quero falar pessoalmente, então chega meia hora antes na igreja que a gente conversa. Tá? Ou então fica comigo até o final do culto, quando terminar a gente conversa. Porque durante o culto, já diz o que? Cultuar. É cultuar a Deus. Você está vindo para cá para agradar o teu irmão? Você veio para o culto para cultuar a Deus. Não para botar o papo em dia com o teu irmão. Eu tive isso, olha. Eu tive isso. Quero conversar contigo no final do culto ou antes do culto. Nós temos que ter
ter reverência e santidade. Aleluia, Jesus. Tem muitas coisas que outros pastores vai criticar e vai determinar. Eu converso. Eu converso. Porque nós não devemos aceitar aquilo que é errado. Por exemplo, eu falei com o Senhor acerca da Santa Ceia do partir o pão. Que não acho normal também, eu e mais um pastor partir o pão dentro do... Eu não acho normal. Textualmente o Senhor ele partiu o pão, deu graça, deu. Então, o que ministrar, parte o pão e faça. Porque a gente começa a trazer costumes que não é bíblico. Jesus. Você está entendendo? Ter a reverência, a santidade, a oração, apresentar os utensílios faz parte da sua comunhão e da tua reverência ao Senhor. Mas tem modismo que a gente vai trazendo, nem percebe, é modismo. É coisinha nossa. Sabe? Você traz coisas e quando você tenta corrigir, se torna-se, por quê? Não tem texto para isso. Não tem verdade para isso. Tem hábitos. Você está entendendo? Tem religiosidade. Vai lá criar uma religiosidade textual. Aí você cria um simbolismo. E esse simbolismo se torna massivo. E às vezes quando você tenta tirar, se torna pesado. Porque já criou uma raiz. Mas é melhor cortar o mal pela raiz antes que ele se Aleluia. Glória a Deus. Então a gente tem que tentar entender o seguinte: o que Deus nos direciona, nós fazemos na direção do Espírito. Eu falei, Senhor, eu vou tirar todas as cadeiras do altar e botei tudo aqui. Aí eu falei assim, Pai, estou indo para casa, orar a Deus. Arrumei a igreja, limpamos outro dia aqui, eu e o pastor Carlos Henrique, varremos, passamos um pano. Aí arrumamos tudo aqui, pastor. Eu falei, pronto, gente, o altar está ali. Agora trabalha. Botei aqui, isso foi no sábado. Aí terminamos. Cheguei à noite em casa, estou deitado, papá. Aí quando eu durmo, eu tenho um sonho. Deus assim falando comigo no altar. Eu te mandei. Quando foi que eu falei para você? Meu Pai. Aí sabe o que o sonho fez? No meu sonho, eu entrava por aquela porta, pegava as cadeiras e colocava tudo no lugar. Eu levantei de manhã, vim para cá cedo, abri a igreja, dobrei o joelho, ajoelhei aqui, olhei Deus, olhei para as cadeiras, olhei a Deus, mais uma vez, pedi um Senhor. Aí peguei a primeira cadeira, vim para cá, desci ela ali, voltei a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, voltei. Aí sentei ali. Aí quando eu orei, senti a glória do Senhor descendo sobre mim. Amém. Enganoso é o teu coração, fala abaixo. Mas que dor. Porque se você não consulta Deus e faz por si mesmo, tu vai ter que voltar e fazer de novo. Deus. Isso é se você tiver temor. Glória a Deus, aleluia. Se você tiver o temor, você vai fazer o que é certo. Eu falei, Pai, me perdoa, Senhor. Porque o mínimo que você pode fazer é reconhecer o teu erro diante de Deus. Fala, Pai, por favor. Se for o tempo, porque os nossos olhos é assim. Os nossos olhos têm o hábito de pré-julgar e pré-determinar coisas que Deus não falou. Porque quem trata não é Deus, pastor? Quem trata é Deus. O Senhor, Ele falou assim para mim, vou eu trazer ministros para essa casa. Pastores e presbíteros. Aí eu falei assim, Senhor, amém. Começou a vir pastor de tudo quanto é lado. E a notícia que eu recebia foi essa. Essa é a igreja de pastores? Um tanto de pastor é esse aí, tudo desengrejado vindo para cá. Quem falou antes foi quem? Eu. Vou eu mandar o meu povo. Tá vindo pastor para cá, filho, para ser tratado. Tá vindo homens de Deus para cá, aleluia, porque eu quero resgatar a sua alma. Aleluia. O ministério que foi destruído, o sonho dele foi destruído e vai ser tratado aqui. Deus falava no meu coração, meu pai, eu quero parar. Vai vir para cá. E Deus mandava os homens para cá. Aí chegou um tempo aqui que na Rata de Antioquia tinha 3 pastores conversando. Desses 3, 2 vieram conversar comigo, pastor. Faz para congregar eu. Aí eu olhei para o altar, 9 pastores.
Eu contei 9 pastores. Aí mais 2 veio para cá. Eu falei assim, Senhor, o que é isso, pai? Daqui a pouco é uma igreja que não tem membros, só tem pastores. Eu falei isso para Deus. Vai ser membro pastoral. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu falei isso. Eu falei, Senhor, o que é isso? Aí eu falei assim, Pai, misericórdia, o que está acontecendo? O tratar é meu, filho. O tempo é meu. E você está pensando que são pastores pequenos? Não, são homens de instituições grandes. Homens que já têm peso, que já têm legado ministerial, pastoral, que aconteceu alguma coisa. O diabo destrói a coluna que se acha prepotente demais. Meu Deus. Deus deixa entrar na mão. O Senhor permite que o Espírito Mar vá lá. O Senhor permite que o Espírito Mar vá lá e engane. Entre no coração e o introduza ao mal. Quantos ministros caíram ontem e saiu mais uma? Pastor pego no ato de adultério, tá na rede social aí, né? Saiu do carrão Mercedes de R$1 milhão. A igreja, meu pai, R$1 milhão para transformar isso aqui em nosso e a igreja toda. O cara desfilando com um carro nesse valor. Meu Deus do céu. A gente peneirando aqui para pagar uma caixa de som. A gente batalhando aqui, o cara desfilando com um carro de R$1 milhão da obra de Deus. Mas esse é o evangelho, aleluia, que muitos têm pregado, que não conduz a vida. O evangelho que o homem está no ato da prostituição, da enganação. Meu Deus. Mas até aqui, deixa eu falar para vocês. Cuidado, porque aquilo que o Jorge falou aqui é muito sério e é muito importante. A gente tem que vigiar muito, né? Com a nossa boca, com a nossa vida. Obrigado, Tiago, por sua salvação. Meu Deus da glória. Caiu lá, a fiação. Aleluia. Pode o alto lá do forte lá, acabou. Partiu lá e tem que aguardar a NLV. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmão, toda a rua. Não. Eu amo a Jesus 100%. Glória a Deus. Amo. Mas, porém, o Cristo vivo me ama 1000%. Aleluia. 1000. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele ama para vocês todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu entendo. Eu 100%. E Ele me. Glória a Deus. Vocês também. Glória a Deus. Vocês também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Superando. Senhor. Entendeu? Hebreus 2, de 1 a 7. Hebreus 2, de 1 a 7. Hebreus 2, de 1 a 7. Glória a Deus. Acharam? Amém. Amém. Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto,
convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Nos desviemos delas. 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, aleluia, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo-os por sua vontade. 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. 6. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou o Filho do Homem, para que o visites. 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é e será para toda a vida. Para toda a vida. A gente tem que entender que somos crentes em Cristo. A gente tem que entender a palavra do Senhor. Amém. Irmãos. Amém? Amém. Obrigado pela vida. Glória a Deus. Pedir a Léa para preparar uma outra Léa. Pedir uma carta para o Senhor. Aleluia. A igreja apareceu em Jesus. Amém. Bom, eu sei que pessoas que parceiros ministeriais conosco e tradicionais, né? Gostamos de usar essa tecnologia que hoje nós estamos na nossa mão, que é o celular, o tablet, etc. Bom, eu não vou justificar qualquer coisa que seja, porque cada um sabe de si. Eu aprendi isso, você aprende isso. Toma conta da tua vida. Você aprende isso. Que era radical. Nós estamos numa sociedade de homens frouxos.
e mulheres vazias. Viu, irmãos? E as irmãs, os irmãos podem observar. Nós vemos um cara desse tamanho, dessa largura, mas ele não tem coragem de pegar uma pá. Ele pega uma vassoura, mas não tem coragem de pegar uma enxada. Aí, eu vou falar uma coisa, meu filho falou assim, pai, entrou um rapaz lá, um trabalho lá desse tamanho, tá? Então, pai foi pegar um saco de 20 quilos, ficou gemendo. Então, estamos numa sociedade de homens próximos. E mulheres vazias, sem ter nada para oferecer também. Então, a palavra de Deus nos diz que esse século, ou seja, os finais dos tempos, nós estamos surpreendidos. Se você, como irmão falou, se você não tomar conta da sua vida e cuidar de você mesmo, você está arriscado você se perder politicamente. Sabe por quê? Porque você olhou para a vida do irmão e deixou de olhar para a sua. Como o pastor Max estava dizendo aqui pela manhã, pedaço que eu peguei, é verdade, irmão. Se você não orar e cuidar, antigamente, nós, irmão, ora por mim, irmã, ora por mim, a irmã estava falando que você acontecia. Hoje você não faz mais isso. Sabe por quê? Porque antigamente você contava o teu segredo, a tua necessidade para a irmã. E ela não espalhava. Ou para o irmão e ele não espalhava. Hoje é o contrário. Se tu contou para a irmã, se tu contou para o irmão, acabou. Todo mundo vai ficar sabendo. Menos Deus. Mas não é assim. Então, amados, nós estamos numa igreja que o princípio é a palavra de Deus. Amém. Nós estamos numa igreja que, Aleluia. olha, se você não der o dízimo, olha o que a palavra de Deus diz. Beleza? E depois você faz o seguinte, não tem problema. Pastor, fala comigo porque eu estou com um problema lá, em tal lugar assim. Ah, irmãos, igreja, olha por mim. Sim. Sabe por quê? Porque é a função. Tiago 4, 7, se não me pode a memória, diz: se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Meu Deus. Bem, mas aí o pastor Luiz pegou. O pastor Luiz pegou. Mas aí, pegou como? Pegou não dando oferta, não dando dizer, falando da vida do Jorge, falando da vida do José, falando da vida do pastor Max, falando do pastor Anderson. E aí depois me acontece o caos, né? Por quê? Porque a minha língua, a Bíblia diz que a língua é um pequeno membro que incendeia as cadeias. Verdade, As cadeias Deus. do inferno. Então eu agora começo a entender o seguinte: eu vou abençoar a vida do Max, eu vou abençoar a vida do Jorge, eu vou abençoar a vida do José. Senhor, abençoa a vida do Jorge. Mas o Jorge pisou na bola comigo, mas não tem problema. Eu sei que a palavra do Senhor diz o seguinte: Tiago 4, 7, se não for a memória, ele diz assim: eu sei fazer o bem, então eu vou fazer o bem para o Jorge, porque em nome de Jesus, o Senhor abençoa a vida dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou falar mal. Amém. Vou falar assim: irmão tá namorando José. Vamos dizer, José não é uma boa pessoa, mas Senhor, tem misericórdia de Maria. Tem misericórdia de Maria, Senhor. Agora, se ela não quiser, que a misericórdia do Senhor se estenda de forma que transforme a vida de José. Recebe aí, José. Esse José é mais aqui não, né? A Maria pode aparecer ali. Mas, amados, vamos ficar só em uma palavra. Eu, geralmente, a Bíblia online para mim tem sido benção. Porque a gente vai aprender também. Um autor, assim, o Theon Edivaldo, ele diz o seguinte: conversão não é nada mais do que o primeiro passo na vida cristã. Enquanto vivemos, teremos cada vez mais de dar as costas para tudo o que é mal, voltando-nos para tudo o que é bom. Amém. Amém? Voltar as nossas costas para o que é errado. Não importa se a multidão está seguindo. O importante é que
como o pastor mencionou aqui, se nós oramos, clamamos, suplicamos a Deus, ouvimos. Eu posso errar. O pastor Luiz errou. Pode. Porque é um ser humano. Ah, mas é pastor. Não, mas primeiro de tudo, antes de ser pastor, eu sou um ser humano. O pastor vai ser um ser humano. Os irmãos são seres humanos. Podemos errar? Podemos. Mas, quando sabemos, Hebreus capítulo 6, versículo 4, se não me falha a memória, ele vai dizer, bom, se você erra, conscientemente, você peca e já não resta sacrifício. Mas não é o nosso caso. Erramos, mas estamos propensos a isso sim, mas não voluntariamente. Você pega voluntariamente? Amém. Não resta mais sacrifício. Bem? Amém. Que Deus possa nos perdoar os nossos pensamentos, palavras, obras, e nós abençoarmos as vidas uns dos outros. Bem? Amém, Deus. O pastor Luiz errou com o Jorge, mas Jorge, você é o homem de Deus, eu vou falar. O pastor Luiz errou com o mais, eu vou abençoar. É assim? Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus, né? Como sermos hoje uma bênção, né? A gente vai tardar muito, né? Dentro do horário. Eu só queria lembrar os irmãos o seguinte: o compromisso Deus não é com o teu irmão. O compromisso é com Deus. Essa questão que o pastor Luiz falou aqui, que você pedir a oração no irmão, vai ser muito sério, né? Quando você olha, escuta só isso. A gente está tratando nessa sexta-feira, né, Jorge? De muitos assuntos acerca de espíritos demoníacos, o que o diabo escuta, como que ele fica à espreita, observando, esperando. A sexta-feira tem sido um despertamento nosso, porque a gente vem conversar, vem dialogar, a gente vivencia situações de pessoas reais, como a gente vivenciou ontem, né? De blasfêmia, como a gente vivenciou do pastor do Uber, né? Que entrou no Uber lá e viu uma pessoa revelar para ele coisas sobrenaturais que nunca ele tinha visto da boca de ninguém. Um pastor sendo tocado por uma pessoa desconhecida, um motorista de Uber, e falou: estou sentindo uma pressão aqui no peito. Eu sinto que você também, e que você perdeu alguém, e também sentia muita dor no peito. E ele ficou espantado com aquilo, mas não dando confiança, até que chegou um tempo que a pessoa começou a convencer ele de tudo que estava acontecendo. E que ele falou, que tinha uma pessoa do lado dele ali na hora, dizendo assim: olha, eu estou feliz porque você venceu e os nossas filhas estão bem. Aí ele desabou. Porque ele foi e falou: é a sua esposa, né? Você perdeu a sua esposa. Aí o pastor desabou, porque ele tinha perdido a esposa. E como que isso aconteceu? Então o diabo, ele tem as suas artimanhas. Pronto, abriu uma brecha muito grande para esse homem agora aceitar a necromancia dentro dele. Quando a Bíblia nos traz o entendimento que nós temos que estar o quê? Vigilante, porque há uma nuvem de testemunha, mas também há principados e potestades que ficam ali ao derredor, esperando uma oportunidade para entrar no teu coração e te convencer que a pedra vai te trazer uma energia positiva se você deixar na testa e dormir com ela lá. Heresias. Para tentar convencer e afastar o homem do sobrenatural de Deus e dividir a glória do Senhor quando ele diz: eu sou o Senhor e não divido a minha glória com ninguém. Aleluia, glória a Deus. Mas o diabo, ele quer armar presteiro. E eu me lembro que as entidades de luzes vinham até mim e falavam assim: paz, a paz. Olha isso, Dani. Então, igreja, quando você fala assim: vou orar sim, minha irmã. E chega em casa, dorme, vê novela, vê série, vê tudo. Mas não lembra do teu compromisso, o diabo só se alimenta da tua alma. Meu Deus. Da sua mentira, do seu engano, da sua prostituição. Está ali, ó. Então temos que tomar muito cuidado quando falamos assim: vou fazer e não faço. Melhor é não votar do que votar e não cumprir.
Amém. Então, vamos ficar atento, né? Vem, Léo, louvar a Deus para o dízimo, a oferta da casa do Senhor. Seja tu um cooperador dessa obra, tá? Para que Deus possa manifestar na tua vida o agir dele. Olha, amém? Amém. Amém. Então, basta de jogo para ela cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Estende sua mão para cá em nome de Jesus. Pai, mais uma vez diante da tua presença, queremos nos render e agradecer e dizer o teu santo nome. Eis aí, ó Pai, os dízimos na oferta da casa do teu tesouro. Abençoa cada um dos teus filhos que ofertou, que dizimou, e aqueles também que não puderam ofertar ou dizimar. Então, Deus que abre porta, não tem porta, entra, Senhor, com provisão, Senhor, na vida dos teus filhos. Repreenda o migrador, devorador, gafanhoto no meio da feroça do teu povo, Senhor. Que nos conceda paz e vitória no nome santo de Jesus. Eis a minha vida diante de ti, te peço perdão pelos meus pecados. E peço a ti, Senhor, fala conosco, seguindo o teu querer e tua vontade, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero falar com os irmãos antes de entrar na palavra, que ano que vem o ministério vai trabalhar muito, tá, ministério? Você que faz parte desse ministério, você que é um seminarista, tá? Você que está fazendo o seu seminário pela Ibanet, tá? Você sabe que desde o início que nós assumimos o ministério da casa, Deus colocou isso no coração, que a gente tem que buscar o entendimento, o esclarecimento,
para que você tenha um bom testemunho da palavra, né? Porque a palavra é ela que liberta, não é o seu testemunho. É a palavra que liberta. Glória a Deus. Então nós temos que ter o exercício, a prática da palavra, para ter as obras, tem que ter o crescimento espiritual. Tá? Sem esse, meus irmãos, infelizmente não há como. Assim que o pastor Luiz chegou aqui na igreja, eu conversei com ele, eu mostrei para ele que a gente tem missões, né? Nós que árvore. Levei ele para conhecer um amigo meu, né? Lá na Trindade, né, pastor Luiz? Foi ministrou lá, né? Pode sentar, tá? A gente vai conversar, eu vou querer 15 minutos para ministrar com vocês. Então, o meu ministério, ele é um ministério pastoral e nós somos uma igreja reconhecida aí fora como uma igreja de missões. Nós temos pessoas que falam assim, pastor, vou mostrar o vídeo, tá? Dele falando para vocês, senhora, hoje, ele falando, eu faço parte da Assembleia de Deus da Vitória, tá? Eu sou parte desse ministério, né? Que é o meu missionário Paulo Samuel, que está na África, amigo, irmão, e ele mostra tudo que ele faz da obra lá com as crianças, com as vidas, com as almas, e são poucas são muitas, né? Para quem não conhece, já viu, sabe que o trabalho que ele faz é um trabalho muito grande em um local que não tem nada. Não tem nada. Só tem fome e destruição. Então aqui, quando a gente sai, eu falo com os irmãos, vamos para uma missão, vamos para alguma coisa. Alguns aqui já me acompanharam, outros não, né? Tem gente que passa aqui no dia de sopão, no dia de missão, passa em frente à igreja, nem a paz do Senhor me dá, para não olhar para dentro porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que é isso. Porque a pessoa quer cultuar, mas não quer se dar. Né? Então a pessoa passa olhando para baixo. Passa em frente à porta da igreja, né? Nem a paz. Ontem eu estava aqui ministrando, alimentando, porque é um momento de alimentação. O conhecimento ele te fortifica ou não? Sim. Né? Sim. Então nós sentamos aqui, conversamos da parte de Deus, coisas que você não tem liberdade para fazer no culto, pastor Luiz. O pastor Luiz também participou. Vocês não têm liberdade para dialogar alguns assuntos durante uma ministração. Eu me lembro que um pastor veio aqui ministrar uma vez e tentar conversar com os irmãos, dialogar, quase entrando num debate com o missionário José. Né? Porque o irmão vai ter um ponto de vista dele, o pastor tem o dele. Ele vai dar a posição dele. Agora você que botou o troço para fora, meu irmão, aí, se vira para responder a dúvida dele. Porque culto é lugar disso? Não. Culto é para pregar o evangelho, para anunciar a palavra, correto? Né? A palavra de Deus. Então, quando o homem chegou e levou a indagação e te deu a liberdade para você perguntar, ele quer entrar no debate, filho. Porque se alguém pergunta uma pergunta, faz uma pergunta cabeluda, você tem que responder segundo a palavra, não segundo o que está no teu coração. Porque se o cara chegar e falar, é isso? Então me mostra o texto na Bíblia. E aí, se não tem texto? Então, a palavra de Deus, ela tem que ser fiel e verdadeira, você tem que estar apto a ela. Amém. Então, ano que vem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a igreja ela vai passar por uma reciclagem, ministério. Pastor, eu sou ministério. Então, honre o seu ministério. Vamos voltar com o culto no lar. Vamos separar a equipe de culto no lar, para a gente poder trabalhar com um caderno que sempre funcionou. Eu não estou vendo o caderno aqui do povo de culto no lar, porque não tem mais. A gente desfez, quando foi que desfez do grupo de culto no lar? Tem um tempo, já tem uns 6 meses que a gente fez no... Então vamos montar o culto no lar, mas obreiros aprovados para a obra do Senhor. Eu não posso fazer a obra do Senhor, deu no meu coração, vou fazer. Tiro a cadeira do altar, Deus manda voltar. Você está entendendo? Satanás ele quer o quê? Brecha. Não quer brecha? Para você poder fazer, primeiro você tem que estar revestido, senão ele entra na tua casa e destrói a tua família. Né? Abra comigo para mim, por favor, 2 Timóteo. A gente vai entrar na palavra aqui por 15 minutos. 2 Timóteo. O pastor Anderson falou alguma coisa aqui em relação a essa palavra aqui? Não, um assunto que me trouxe essa palavra um dia. Bom,
Aí eu queria trazer para vocês a memória dessa situação e que ele falou que ele está participando, né, do propósito do sangue do Cordeiro, e ele passou o sangue do Cordeiro no umbral das portas dele e orou lá o corredor onde ele mora, e tem uma mulher que é espírita, né, ele falou que eu acho que foi no quarta, né, e ele dando um testemunho do poder de Deus, né, na vida daquele que está na direção do Espírito Santo. Cara, isso é tremendo, tá bom? Isso é maravilhoso. Diz assim, capítulo de número 1 de 2 Timóteo, verso 3. Amém, igreja? Amém. Dou graças a Deus, a quem desde o meu antepassado sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transbordar de alegria, obrigado, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Verso 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Então vamos lá, rapidinho, para a gente conversar. Eu peço que os irmãos fiquem atentos, não fechem a sua Bíblia. Palavra de despertamento, quem te dá o poder e a autoridade não é o pastor Carlos Marques. Pelo contrário, eu mostrei para vocês uma das minhas fases, que eu passei ali naquele campo. Mas a minha fase de transformação começou quando eu perdi meu apartamento do Colombandeiro, perdi tudo. O diabo tirou tudo. Perdi a minha carteira gorda, perdi minha fonte de renda, porque eu não andava mal armado, maltrapilho, eu não ficava ferrado, passando necessidade. Eu ganhava muito bem, né? Eu tinha muito bem. Para você ter ideia, você em 2007, mais ou menos, botar 15, 20 mil por semana no bolso estava ruim? Não, né? Então era por semana. Estava muito bem, cara. Estava muito bem. A casa da Ana era a minha garagem. Eu deixava 3 motos do ano lá estacionadas. Minha, lá, parada. Então você estava numa situação boa, certo? Porque você está fazendo aquilo que você acha que é bom. Mas quando Deus fala assim, agora eu vou te tratar porque você está achando que você é alguma coisa, e eu te chamei, já te falei que eu quero contigo, e se você não for por esse caminho, você vai morrer. Se você continuar indo pelo teu caminho, você vai padecer. Se você não vier por esse caminho, tu vai morrer. Então eu vou tratar contigo agora. Então Deus foi e pegou o quê? O que eu gosto, arrancou tudo. Perdi tudo, bro. Primeiro, tudo errado, tudo ilícito, pirataria. Né? Estava muito dinheiro vender CD. Pirateiro de mão cheia, ganhando dinheiro, larguei um serviço sério de carteira, um cargo de gerência, para virar pirateiro. Porque era o que dava dinheiro e dava. Assim que lançou a banda Calypso, nossa, como eu ganhei dinheiro. Assim que veio o primeiro CD do Rebelde, e vendia MP3 por R$15. Como arrancando dinheiro, meu Deus do céu. Então, enfim. Então Deus começou a arrancar tudo. Arrancou tudo. Fiquei na miséria, a ponto de dormir num quartinho de entidades. Era o único lugar que eu conseguia alugar por R$70. Eu morava lá nesse quartinho, dentro desse quartinho tinha uma parede lá, e tinha os seus vasos com cobra, com feto de bebê, muitas coisas lá, tudo assim, espalhado assim, né? E aqui era a minha cama, no chão, forrado com papelão e dormia ali. Perdi um apartamento bonito, luxuoso, todo trabalhado no gesso, ali no condomínio da Maria do Colombandeiro, atrás da Nova Vida. A Nova Vida ela era pequenininha nessa época. Ela era, nossa, hoje está um palácio grandão, né? Então perdi tudo. Morava num apartamento que é lá no fundo, o condomínio que tem lá atrás dela. Então era o melhor condomínio que tinha no Colombandeiro meu. Ali onde eu morava. Era o mais chique, grande, imenso. O meu apartamento era no último andar. Era o mais caro também.
Era no 11º andar. Então, enfim, o que acontece? Deus vai e te trata, arranca tudo para você saber que Ele é Deus. Ele é Deus. Minha única saída foi começar a trabalhar de mototáxi. Trabalhando de mototáxi, padecia. Então, você não nasceu, pastor, você foi formado certo. Tá? Você foi sendo moldado por Deus para que você pudesse ser quem você é hoje na presença dele. A sua história você sabe qual é. Assim como eu sei qual é a minha. Eu sei o que eu passei. Você sabe o que você passou para você chegar até aqui. Então Deus te conquistou para o reino dele. Aleluia. Tá? E não foi você que conquistou Deus. Glória a Deus. Né? Então, quando o Senhor traz a lembrança que o poder e a autoridade está sobre vós, como Ele traz aqui, aleluia, é para trazer o entendimento que você não é qualquer um. É por isso que Paulo, quando escreve, traz à memória o seguinte: é necessário entender que eu tenho convosco comunhão com o Espírito, e espero te rever, cheio da ousadia e da autoridade, como outra hora o Senhor me usou para impor mão por você, e eu vi o que Deus tem na tua vida. Então eu espero que você esteja firme. Glória a Deus. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja avivado, para que você possa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E amanhã, homem, mulher, você venha ter um testemunho fiel, venha ter Deus. Glória a Deus. Buscando forças nas minhas caminhadas com Deus, eu me lembro que esse homem andou muito comigo, meu irmão missionário José. A gente fazia propósitos no monte de Deus. E eu me lembro que num desses meus propósitos, eu peguei o marido de Ana, né? Que ela chama de eles. E falei para ele: olha, Deus está te convidando para ser íntimo dele. Ser íntimo de Deus, pastor Luiz, não é fácil não. Você vai ser visto por muitos como louco. Ser íntimo de Deus, Douglas, vai te levar num dia de sol quente, aleluia, a se separar. E eu achava, e isso também tem muito a ver, porque hoje eu sinto falta de alguma coisa e eu sei que isso implica, tá? E eu achava que eu não podia andar de qualquer maneira. Primeiro com vestimentas, tá? Depois com palavras. Então o que eu fazia? Eu pegava e me revestia em oração, orando a Deus. Isso não foi uma semana, nem duas, e isso não foi nos manjares, foi no vale, foi na sequidão, foi no deserto, foi na fome, foi com um sorriso largo no rosto, com uma família destruída, uma mulher que abandonou o lar por adultério. Isso, eu dando a paz do Senhor, orando pelo teu casamento, sabendo que o meu estava destruído, que eu tinha sido traído, e a minha esposa pegou aquilo que eu mais amava, que era minha filha, e arrancou de mim. E ainda assim eu sorria para você e te dava a paz do Senhor, dizendo: Deus é bom. Meu Deus. Porque eu me lembrei que o Senhor falou para mim assim: olha, eu te chamei para ser vaso de honra, eu te chamei para ser canal de bênção, eu te levantei para ser ministro do meu evangelho e não para se curvar a primeira dificuldade que vier. Levanta-te, porque resplandecerá a minha luz. Mas eu quero ir profundo contigo, Deus falando isso para mim. Então eu falei para o marido dela, falei assim: olha, vamos ali. Porque eu precisava. Me lembro por que eu precisava. Por quê? Porque enquanto eu morava ainda com essa minha ex-mulher, lá na escadaria onde ela morou por muitos anos, ali na casa da dona Sônia, que o Senhor tenha hoje, eu me lembro que enquanto eu morei ali, ali em cima, eu me lembro que uma vez Deus falou assim para mim assim: é hoje que eu vou começar a sua história. É hoje. Eu me lembro que Luana com barrigão, assim como Elizabeth está, ela com barrigão, ela chegou para mim e falou assim: olha, a gente só tem um pouco de arroz para comer. E eu falei assim: olha, então tá bom, a gente vê se a gente pega um ovo, arranja um ovo. É difícil. Falei: vamos ver se a gente dá um jeito, porque eu perdi tudo. Eu não tinha mais nada. Eu falei assim: caramba, cara, que situação, agora a mulher está grávida, eu vou ter que voltar, porque informação, conhecimento, eu tinha certeza que eu ia conseguir, sabe? Sabe quando você tem certeza que você está desempregado porque quer? Eu falava assim para mim: não, o meu currículo é forte, Luiz. Eu não vou ficar desempregado. Espera aí, eu tenho um vasto currículo, eu tenho empresários que trabalhou comigo do ramo que falou assim: Carlos, quando você precisar, você me liga, a porta que vai estar sempre aberta. Falavam assim para mim.
o gerente geral da White Martins, né, conversou comigo quando ele me botou sobre a direção de um setor. Ele falou assim: olha, eu gostei tanto do teu empenho que se eu pudesse eu te adotava. Então, para mim, aquilo me encheu de orgulho, porque quando eu saía para fazer contratos da White, eu não saía de qualquer maneira, tinha um carro à minha disposição. Eu fui para a Vital Ferro em Minas Gerais para fazer um contrato milionário com eles. Então fiz uma palestra acerca dos produtos, do nosso trabalho, e lá fechei um contrato na época de 120 mil reais. E isso era muito dinheiro, porque era muito difícil fechar um contrato desse tamanho. Meu passe foi comprado pela antiga TL, não sei se vocês lembram dela, né? Meu passe foi comprado pela antiga TL, quando eu comecei a ser reconhecido, aí entrei como promotoria na ATL e depois como gestor de administração. Olha isso, que coisa maravilhosa. Então ganhei dinheiro, então tinha um bom currículo, eu sabia que eu ia ficar desempregado. Mas aí eu estou olhando para a situação de hoje e estou vendo, cara, só tem um pouquinho de arroz, e acabou o gás. Acabou o gás. Recanache. Acabou o gás. Luana acende o fogo vai, sobe e apaga. Eu falei, não, dentro de casa. Isso não é possível. Eu falei, cara, vamos lá com as coisas, né? Porque ajuda ela. Mas eu sabia que Deus tinha falado comigo, porque lá na Divinéia, no Grajaú, onde eu morei, ainda moleque, eu me lembro disso. Eu fui para um culto, e o Edivan estava do meu lado, cheio do Espírito Santo. Eu perguntei assim: Edivan, que é o Pi? Eu falei: Pi, o que eu faço para receber esse Espírito aí? Ele, cara, não sei, só fica dando glória, sem parar, fazendo glória. E eu passei o mês todo dando glória. E eu falei assim para o pastor, olhou para mim e falou assim: o que é isso, rapaz, que tu está fazendo? Tu entra aqui e fica dando glória sem parar, no meio da palavra, no meio do... Porque eu quero ser mais saber que Deus tem promessa. Foi o que ele falou para mim. Eu era garoto, mas eu me lembro das palavras dele. Eu fiquei com os olhão arregalados para ele assim, porque a gente olhava para o pastor e via como um herói. Via ele como um herói daí. Um dia o pastor veio falar isso para mim. Eu fiquei assim, passou uns anos. Hoje, eu estava lá casado, né? A mulher grávida, o gás acabou, o arroz na panela, e eu vim para cá pedir a pastora ajuda. Era manhã de consagração. Eu vim para cá, aleluia, ora pô, meu pai amado. Chegou aqui no culto, participando do culto, e a vergonha batendo na minha cara, porque eu ainda não tinha intimidade com Leia. Ela estava recém aqui, a gente estava começando aqui, porque eu era só um ajudante de obra. Aí sabe o que eu passava? Eu falei assim, cara, se eu pedir vai parecer que eu estou cobrando, sabe? E isso me matava de vergonha. E eu fiquei calado. Aí quando a gente está indo embora de mão dada, a Luana falou assim: você não falou para a pastora sobre isso? Vamos dar um jeito. Cheguei em casa, fui embora, Quando eu chego em casa, abro a porta de casa, Fernanda desce da escadaria com os pezinhos tortos dela, né? Fernanda congregou com a gente aqui, e ela desce a escadaria com os pezinhos tortos, olha para mim e fala assim: Pai do Senhor. Pequenininha, eu falei assim, a paz durante mim. Ela voltou para frente de casa, eu subi. Passei pela porta de casa, estava lá o marido da Ana, lá na porta lá, ele ainda não era assembleando, ele estava na Nova Vida, e ele falou assim: ó, depois quando tu descer, vem aqui que eu quero te mostrar um CD. Eu falei, tá bom. Aí subi a escada lá de casa, Luana, que nem a Elizabeth com esse barrigão todo, né, subindo lá, aí chegou lá em cima lá, a página, pode entrar. Estamos sem luz, mas a obra não para. Tem água gelada ali, tá, minha irmã? Caso queira, tá? Então a palavra veio até mim e falou o seguinte: olha, vai para casa. Eu subi a escada, entramos dentro de casa, sentamos lá. Aí eu sentei na mesa e ela sentou assim também. Eu senti um cheiro. Eu falei assim: meu pai amado, não tem isso. Aí fui lá no fogão lá, tirei a panela do fogão, abri o arroz quente e pronto. Nossa. Eu falei: ué, Deus, o que é isso? Ô Luana, o arroz está pronto. Está quente. O que é isso? E ela ficou assim, ó, sem ação. A porta trancada, não tem gás, o arroz está pronto, Elizabeth. Eu falei: pai, o que é isso? Chorei. Falei: meu pai, por favor, o que é isso? Aí a gente tinha uma mesinha pequena de 2 lugares assim, botei o arroz ali e virei assim, né? A panela, botei. Aí eu falei assim: é isso que a gente vai comer agora.
enquanto a gente orava. Ali como se fosse mel do céu. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Tomou toda aquela casa. Aleluia. Enquanto a gente orava, eu abri os olhos, eu vi, eu não sei explicar, mas eu vi como se saísse do nada, caindo aqui. Só caía Glória a Deus. sobre o arroz. E eu falei assim, meu pai, que coisa mais. Aí alguém grita lá fora, ô Max, quebrou um vidro de azeite por aí? Porque o quintal está todo tomado de cheiro de azeite, quebrou aí. É Fernanda entrando, perguntando se a gente tinha quebrado vidro de azeite em algum lugar, porque estava muito forte. E a casa estava empesteada. E aquele arroz não tinha gosto de arroz, eu não sei explicar. Mas era uma coisa maravilhosa. Então Deus, Ele sabe quem tu é, Ele conhece a sua história e Ele sabe para que Ele está te preparando. Talvez o vale, o deserto, está parecendo infinito para você, mas Deus está mandando tu lembrar da promessa que Ele te fez. Tem promessa que vai se cumprir, no tempo dele vai se cumprir. Porque Deus está falando é que devemos apertar o nosso coração. Eu chorei porque eu estava no vale, eu não tinha nada, mas tinha presença. Glória a Deus. Eu não entendi, aleluia, que a presença era suficiente. Eu não entendi que a presença era mais que suficiente. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Trazendo aqui para 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo está trazendo a memória que o que basta para nós sobreviver é estar na presença. Se continuarmos o versículo 7, ele vai falar do testemunho. Ainda que eu esteja encarcerado em prisões, não vai me faltar o testemunho da fé. Não vai me faltar o testemunho que eu, Cristo, sou mais que eu não tinha arroz, eu não tinha ovo, eu não tinha carne. O gás acabou, mas a presença ainda era notória. A presença é real. Aleluia, Jesus. E ela tomou aquele ambiente de maneira sobrenatural. E eu saí de casa, ali transformado, saciado. E é ali que Deus começa a mostrar que Ele deu na minha vida, Luiz. Por quê? Porque o Senhor, Ele me conduz, aleluia, a uma intimidade mais profunda. Aleluia a Deus. Deixa eu resumir tudo aqui, porque a minha vida é meu pai. Vou resumir. Nesse dia, eu desci, Vinícius me chamou para dentro de casa para assistir um CD do Antônio Cirilo. Eu nunca tinha visto Antônio Cirilo. É um pastor muito íntimo de Deus, mas que o Senhor me levou para entender o que é propósito, né? Então, nesse dia em diante, eu falei assim, ó Senhor, eu quero fazer um propósito contigo, eu vou subir o teu monte e não vou descer durante 7 dias. Eu quero ficar lá 7 dias. Douglas, eu quero ser revestido. Eu olhei para dentro e falei, eu já estou desempregado, já perdi tudo. A mulher vai parir daqui a pouco, vai estar na casa da mãe. Então só me resta sobreviver e buscar o teu revestimento. Mas eu vou subir, Senhor. Porque eu não quero subir para descer de qualquer maneira. Eu quero subir porque eu quero em ti o revestimento para mais de você. Eu preciso, pastor, desse revestimento. Eu falei para Deus. Então eu fiz um propósito com o Senhor. Convidei o Marcos Vinícius. Falei, olha, vou subir o monte. Só vou descer depois de 7 dias. Lá eu vou ficar de jejum. Se eu sobreviver, eu tenho certeza que Deus vai me conceder vitória. Eu me lembro que nesse dia eu vim para cá, para a casa do pai, conversei com a minha pastora e falei para ela que eu fazia isso. Ela falou assim, olha, é muito Deus na tua vida, filho. Vá e faça segundo aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Mas fique atento. Eu falei, amém. Então eu subi esse monte aqui, perto do posto, aquele posto caseiro perto da casa. Aí subi um monte e fiquei lá. Só que antes de eu subir um monte, eu vim aqui no culto. E uma irmã chamada irmã Jaqueline, que estava aqui com a gente. Ela falou assim, irmão Max, eu queria te pedir algo. Ela não sabia que eu estava no monte, me preparando para o monte. Ela falou assim, eu quero te pedir algo porque eu estava em casa orando. E Deus me deu um sonho. Ele me mostrava você tocando no meu ventre e eu gerando, realizando um sonho que eu quero dar uma filha para o meu esposo, um filho para o meu esposo. E Deus fala, vai até o céu e clame para que ele coloque a mão no seu ventre, no seu útero e você venha gerar. Ela falou isso aqui. Aí eu aqui, espantado daquela situação, quem é da época da Jaqueline aqui? Ana, acho que José também é da época da Jaqueline. E falou assim,
eu quero que você faça isso, tá? Em nome de Jesus. Ela falou assim, Luana, você permite que teu esposo coloque a mão no meu ventre? Aí a Luana balançou a cabeça, sim, sim, sim. Aí a pastora Léa estava aqui conosco, do nosso lado. Aí eu orei, coloquei a mão, e quando eu coloquei a mão, o Senhor falou assim, agora fala para minha filha que o milagre dela vai estar lá no monte. E no último dia, que você estiver lá, ela vai subir e ela vai levar a petição para que possa ser consagrada lá em cima. E eu, no mesmo instante, abri a boca e falei essas palavras para ela. Ela regalou os olhos e eu falei, olha, eu estou indo para o monte hoje, vou ficar lá durante 7 dias. No último dia você vai subir o monte, lá você vai levar o seu pedido e vamos orar junto pelo teu milagre. Ela subiu no último dia, no 6º dia eu estava lá. Vinícius só ficou comigo no primeiro dia. Muito bom, né? Jorge ficou comigo 2 dias ainda, né, Jorge? Comigo, né? Até o Ibama manda a gente sair. Né? Mas a gente ia até o final. Né, Jorge? Se a Ibama não manda a gente sair, a gente ia ficar. Mas enfim, o que acontece? Feito isso, passou 6 dias. No último dia, a mulher está subindo, eu estava seco, queria um faquinho naquele monte, quase morrendo. E a mulher sobe. A irmã já pegou, sobe, pá. Ela pastora agora, ela bate! Gritando, bem no mato, ela pequenininha, do tamanho de ano, desse tamanho. Ela gritando, eu vim trazer meu pedido de oração. Eu falei, amém, sobe, valor. Ela subiu um monte. Quando ela subiu lá, o Senhor me mostrava um fogo descendo sobre ela e a gente orando. Quando descia aqui, fiquei. E falei com a pastora Léa no último dia, falei, olha, Deus lá me usou de maneira sobrenatural, eu vi coisas que eu não esperava ver. E hoje eu sou sensível ao Espírito Santo. Aleluia. Para cá, Deus me deu muitas visões. Mas isso não é para que você venha se gloriar. Verso de número 9. Para que das obras o homem não venha se gloriar. Porque não provém de ti de Deus. Aleluia. Capítulo 1, verso 9 em diante. Essa obra não é tua, ela é minha. Glória a Deus. Para que você não se glorie pela obra. Porque nem pela obra tu é salvo. Então, quando você vai buscar revestimento, tu vai buscar revestimento para ser um instrumento usado. Para você parar de ser uma pá enferrujada. Para você parar de ser um machado cego. Você vai ser um instrumento afiado na mão de Deus. Você vai ser um vaso de honra. Vaso rachado não suporta. Tem que ser um vaso revestido. De qualquer maneira, você não pode agradar a Deus. Então, não posso servir a Deus servindo a Deus e agradando ao mal. Eu não posso servir a Deus fazendo bem e fazendo mal. De uma fonte não vai jorrar 2 tipos de água. Eu não posso servir a Deus falando a verdade, depois mentindo. Eu não posso servir a Deus orando pela tua vida, depois falando mal de você. Eu não posso servir a Deus te dando paz e te olhando mal. Eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. Aleluia. Então, quando eu subi e desci com muito revestimento para suportar. E aí passou um tempo, Luiz. Essa mulher entra pela porta aqui, 1 mês, 2 meses. Ela entra por essa porta gritando, pastora Léa! Aqui está o resultado da minha gravidez. Glória a Deus. Eu estou grávida, pastora. Glória a Deus. Eu estou grávida, irmão Marcos. Eu falei, louve a Deus. Louve a Deus. Aleluia. Porque Deus falou que ia te dar vitória, Jaqueline. Ela sempre, quando ela me vê na rede social, ela manda beijo, foto, mostra a filha dela que está desse tamanho já. A gente está ficando velho, não é? Aí manda beijo, manda foto. Pastor Marcos, hoje eu estou revestido. Glória a Deus. Porque Deus alcançou a minha promessa. Aleluia. Através da... Aí veio o irmão dela, veio o tio, veio o pai, veio todo mundo para cá procurar o irmão Max. O irmão Max ia fazer a oração, a filha ia até lá fora, aí o diabo tentando entrar no meu coração. Tem poder. Pode aí. Os irmãos vinham fazer a fila de oração aqui, ninguém queria orar com os irmãos, só vinha o irmão Max. Olha a prepotência querendo entrar. José, lembra disso, Zezinho? Não tinha fila para outro, só vinha para mim. Nem a minha pastora estava indo lá, mas porque o irmão Marcos fez um milagre. Não. Prepotência, querendo entrar. Eu cheguei para a pastora e falei, pastora, por favor, me tira da fila de oração. Por favor. Porque eu não quero estar lá na frente falando, porque o diabo está tentando setar meu coração. Porque o meu propósito não é com o homem, o meu propósito é com Deus, porque quem faz o milagre não é o homem, é Deus. Aleluia. Eu entendi que, aleluia, o chamado não é meu, é Deus que me deu. Glória a Deus. Pai. Então eu só posso obedecer. Então aqui,
para resumir, a gente tem 3 minutos. Entenda isso. Como servo, sirva. Seja ouvinte, seja praticante. Valorize cada momento da sua vida enquanto você ainda pode andar, enquanto você ainda pode enxergar, enquanto você ainda pode sonhar. Valorize esses momentos que você tem enquanto você ainda tem poder para abrir a sua boca, para dar paz ao seu irmão, para interceder por alguém, enquanto você ainda está lembra da sua mocidade. Meu diabo, não lembra da sua mocidade? Você lembra como você estava vigoroso antes que você sofresse AVC e antes que você ficasse dessa maneira? Das condições físicas que você tinha? Você lembra? Hoje, mediante essa situação, você limita o poder de Deus na sua vida? Você fala, Deus, eu não posso fazer? Você fala isso para Deus? Não, você fala, Pai. Você fala o quê? Você fala o quê? Pai, eis-me aqui. Eu não vou deixar essa situação me limitar. Você deixa isso me limitar? Você continua perseverando. Você continua buscando. E é isso que alegra o coração do seu Pai. Porque mediante a toda luta, toda a dificuldade, você fala, Pai, eis-me aqui. Enquanto muitos podem e não querem fazer. Aleluia. Então, ser grato a Deus, porque Paulo, aleluia, sabendo da situação que estava vindo sobre Timóteo, ele declara, olha, que seja em ti o Espírito que outra hora eu via, quando eu imputei minhas mãos sobre a sua vida e vi a glória do Senhor remanescentemente chegando, que chegue em dobro. Que quando eu te encontrar, possa lhe dar um abraço. E que eu possa sentir esse avivamento que outra hora eu já sentia, mas que hoje venha a ser triplicado. Que você possa ser um instrumento vivo nessa manhã na mão de Deus. Que você possa entender que o diabo ele vai sempre se levantar, Daniel, contra os projetos, contra o sonho. O intuito dele é esse. É parar a obra que Deus tem na tua vida. É tentar derrubar a promessa que o Senhor fez, mas Deus é fiel. Quer o diabo ou não, amanhã você vai ter um testemunho. Glória a Deus. Porque quando eu dormia na rua, quando eu perdi tudo, casa, família, quando essa mulher que Deus me deu na época, me traiu, foi embora, me abandonou. Quando o meu chão tinha sumido, pastor, eu só tinha um lugar que eu podia chorar. Eram os pés do meu pai. Eu podia ter entregue a minha vida a Satanás, a prostituição, a loucura, aos fatos, as desculpas humanas, porque eu passei muita fome. Natal, abri a geladeira no Natal, chorando, porque só tinha um pouquinho de angu. Eu fiz um vídeo na época, botei no meu celular e falei assim, olha, eu gravei a geladeira da Nélia. Eu abri dentro de casa, eu me lembro disso. Lá naquela casa que vocês iam, lembra que eu fazia churrasco lá no terraço? Vocês lembram? Lembra da casa? Que eu fazia o churrasquinho lá? Eu abri aquela geladeira, naquele pequeno cômodo lá, aquela cozinha com quarto, que Neila zoava, que era muito grande a minha casa, né, Neila? Naquela pequena cozinha, Douglas e Elizabeth não teve o prazer de olhar nessa época. Eu olhava lá, né, e abri aquela geladeira. Olhei, Douglas, era a noite de Natal. Eu fiquei com vergonha de ir na casa dos meus irmãos para participar, né? Falei, eu não vou não, Senhor. Mas eu vou fazer algo. Eu levantei e orei aquela casa todinha. Luiz, eu levantei com a mão. Eu comecei a impor as mãos e orando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, tu és o meu Deus, tu és a minha rocha. Eu pregava para multidões, não era isso, José? Madrugada com Deus, quantas milhares de pessoas a gente tinha? Muitas, né? A gente virou lá naquele terraço, às vezes de madrugada dentro, para 20, 30, 40 mil pessoas ao vivo, não era isso? Pessoas de Portugal, de Amazonas, tudo mandando mensagem, a gente não conseguia atender todo mundo, orando, clamando, falando. E a minha casa vazia de alimento. Eu pregando prosperidade e comendo hambúrguer. Não tinha nada. Me lembro que nesse dia eu fiz um vídeo, abri a minha geladeira e falei, olha, diabo, nunca mais você vai me envergonhar assim. Nunca mais. Senhor, é a última vez que eu vou passar por essa situação. Porque tu é o meu Deus. Porém, entreguei tudo a Deus. Na manhã seguinte desse dia, duas irmãs minhas dessa igreja me batem lá na casa. Irmão Max! Eu estava lá no terraço. Oi, garoto! Rapaz, viemos aqui trazer algo para você. Eu falei, o quê? 2 cestas básicas completas. Eu falei, Deus, ainda trouxe carne, trouxe isso, isso aqui. Eu falei, ah, Deus!
O que é isso, Senhor? É só para suprir a sua necessidade, porque eu vi o teu choro, filho. Mas ela não sabia de nada. Mas Deus sabe. Deus sabe. Aleluia. Duas irmãs minhas aqui foram lá. Do nada apareceram lá com tudo aquilo, mas era muita compra. Aí eu falei assim, Marilza, eu estou precisando de uma cesta básica. Duas para mim, se eu só ver duas. Agora sabe a camisa não. Peguei duas e veio para cá. Irmão, eu amei. Vamos, 20. Dali para cá o Senhor foi. E ele falava para mim, filho, um dia de cada vez na minha presença. Filha, é um dia de cada vez na minha presença. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da tua vida. Amém. Ele é o Senhor dos exércitos. E outra coisa, deixa eu te falar. O diabo ele vai fazer de tudo para roubar o teu sonho, irmão. Para tentar impedir a sua fé de prosseguir. Mas o Senhor que te chamou, Ele também te capacita, Dani. Aleluia, Jesus. O Senhor que te chamou, Ele é fiel para cumprir nas tuas vidas. Eu recebi um áudio, pastor, que diz assim, mas o pastor tem que estar ali pronto para me atender 24 horas. A hora que eu ligar, a hora que ele necessitar, ele tem que me atender. Eu ligo para o pastor Max, não consigo falar. A pessoa não sabe que o meu telefone está ruim. Não sabe que a minha linha está cortada. A pessoa não sabe. Mas o áudio que a pessoa mandou para mim foi me cobrando presença. Mas ele não sabe que a gente está num processo com Deus, que a gente está num propósito de oração, de intercessão, que a gente está no propósito do sangue do Cordeiro, que a gente está no propósito do jejum 24 horas. A pessoa não sabe que nesse período eu fui fazer velório de um irmão. A pessoa não sabe que a gente foi visitar outro no hospital. A pessoa não sabe que a gente vai visitar aqueles que não estão podendo vir cear. As pessoas não sabem o que a gente tem, que a gente foi internar agora com o nome do rapaz. Jonathan. Pegamos das drogas, resgatamos, levamos para o centro. A pessoa não sabe que a obra não é só isso aqui. Não é só atender a sua necessidade. É vidas. Aí o áudio que eu escutei, como é que era, meu amor? 24 horas, né? O pastor tem que estar pronto 24 horas. Não importa a hora que eu ligar. Tem que me atender. Olha isso. Mas o pastor não tem salário. Eu não recebo da igreja, eu não tenho salário fixo. A igreja ajuda às vezes a pagar sim, a pensão da minha filha, minha conta de telefone, a botar combustível no carro, mas eu não tenho salário. Então se eu quiser pagar as contas da minha esposa, cartão, telefone, luz, água, internet, compra do mês, eu tenho que me virar. Aí eu faço live, fico 5, 6 horas na frente do computador, mas tenho que estudar a palavra. Porque é de lá que eu tiro o meu sustento, porque daqui não vai dar. A pessoa não sabe que você também tem vida, mas quer sugar a sua alma. Ontem eu tinha um compromisso com o pastor Luiz para finalizar o teto, ficou bom, tá vendo? Não pude, porque eu tinha um compromisso, eu não cumpro o compromisso, eles cortam a verba. Então nós somos assim. Somos apedrejados, perseguidos, mas aquele que nos chamou é fiel para cumprir. Aleluia, amém. Amém. Pai, nessa manhã de consagração, eu quero apresentar a vida dos seus irmãos e seus filhos. Aleluia, Deus. Eu quero apresentar a vida dos seus servos diante de ti. Deus, Senhor da Eu quero apresentar a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado. E lembrar-nos, Senhor, trazer a memória da onde o Senhor nos resgatou. Trazer a memória, Senhor, como o Senhor trabalhou nas nossas vidas para que até aqui chegasse. Eu sei, tem muitas coisas acontecendo. Só tu sabe o coração de uma mãe que clama por um filho, pela libertação, pelo escape, pelo livramento. Só tu sabe, Senhor, que é abrir a despensa de casa e não ter alimento, não ter condições de dar uma roupa. Só tu sabes, ó Pai, a necessidade do teu povo. Mas cremos, ó Deus, que os seus olhos são como chama de fogo. E que o teu nome é justiça. Aleluia. O Deus de justiça que se levantará em nosso favor. Glória a Deus. Sou Senhor. Aleluia, aleluia, Que o Senhor possa separar o alimento assim. O Senhor separou para mim. Naquela manhã, naquele dia, naquela casa. O Senhor me deu o alimento do céu. Que o Senhor possa abrir porta na vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa trazer paz ao coração da minha irmã, do meu irmão. Que eles possam entrar e dar um testemunho do poder real na vida deles. Que eles possam ser curados. Que
que eles possam ser transformados, que a oração de socorro, petição, casamento, a família venha ser alcançada pela tua glória. Como teu servo, Pai. Assim como, Pai, o Senhor falou na tua palavra, que os seus servos possam ser revestidos, que possam alegrar o teu coração, por saber que tu és o nosso Glória a Deus. Eu oro e agradeço a ti nessa manhã de consagração por essa oportunidade, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Faltou luz, né? Mas isso não impede um adorador. Glória a Deus. Amanhã a gente tem a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, tá bom? sem internet, chega em casa. Amanhã não tem, tá? Especialmente não tem. Já entrou em recesso? Quinta-feira, né? Então aí, ó, vocês estão na escola bíblica, dá uma olhada lá no grupo, tá? Da EBD, que a evangelista ela vai notificar os irmãos, tá? Mas culto e adoração amanhã ao Senhor às 19 horas da noite, chegue no horário, você que é do ministério principalmente, tá? Para que vocês possam estar conosco no horário correto de adoração, tá, igreja? Segunda-feira, culto de libertação, terça-feira, o sopão solidário aqui na igreja. A gente precisa de pessoas, tá? Para nos ajudar no sopão, igreja. Às vezes é muito legumes que chega aqui para a gente preparar, tá? As pessoas moradoras de rua, a gente precisa de ajuda. Se você tem tempo para mim, vem nos ajudar a descascar, preparar. Pastor, terça-feira eu trabalho, amém. Amém. Mas às vezes também nos falta legumes que a gente não consegue no lugar. Nos ajuda, é quantia, R$2, R$3. Pastor, tem uma cenoura para dar. Amém. A gente pica ela direitinho, já dá para fazer alguma coisa. Porque muitas pessoas que estão passando fome, que vêm aqui para comer, tá bom? Então, terça-feira, das 9 às 10 horas da noite, a gente está aqui. Eu quero ajudar, pastor, como é que eu faço? Vem, coloca a sua sandália no pé e vem, tá bom? Não precisa trazer faquinha, que tem tudo aqui. Toma café da manhã, almoço e janta com a gente também, tá bom? Terça-feira, a gente está aqui a partir das 9h30 da manhã. Quarta-feira, culto da família, tá bom? Às 19h30 da noite, culto da família. Quarta, não deixa a tua família, tá? Faltar. Se você tem oportunidade, vem buscar a tua família, tá? A segunda-feira a gente termina agora o propósito, né? É o último, né? O sangue do poder. Pastor, não vi no primeiro, não vi no segundo. Posso vir no... Claro que pode, vem no último. Tá? Porque eu estou falando para você também. Pega o sangue do poder, tá? Para você poder beber, para você consagrar, abençoar a sua casa, tá? E quebrar a maldição. A gente está em prol de revestimento espiritual para quebra de maldição. Tá? Esse propósito está nos trazendo à memória o revestimento do jejum, né, Dani? A gente está jejuando, oferecendo a Deus para que a gente possa se revestir, pastor. Quanto tempo a gente não jejua a Deus para um propósito, né? Então, a gente entrou nesse propósito com o jejum, né? Então, amém. Deus tem abençoado, tá? Então, segunda agora acaba, mas você pode me pegar. Na quinta-feira tem culto da hora nona, 3 horas da tarde, tem sido bênção, tá? Diaconisa Daniela, diaconisa Sandra, diaconisa Neila, orem por essas valores. Orem pela diaconisa Sandra, tá mesmo? Ela precisa da sua oração, tá? Aquele que puder, liga para ela, manda uma mensagem, fala, estou aqui, tá, meu irmão, precisa da gente. É difícil falar para ela no telefone, mas faça a sua parte, tá bom? Em nome de Jesus. Sexta-feira eu estou aqui com vocês, às 9 horas da manhã, tá? Para conversar de Deus, assuntos da Bíblia, as coisas às vezes que tem dúvida, né? Vamos falar um pouco, né? A gente está agora num tema de necromancia, né? Acerca do espírito ser lícito ou não, falando acerca de obediência ou não, idolatria ou não, e outras coisas mais que a gente está tratando da Bíblia também, tá? E saber se a gente tem liberdade para falar no local ou não. Tá? Então, sexta-feira e sábado, consagração mais uma vez, tá? Tem um café da manhã ali abençoado, come um café da manhã com vocês, tá? E entrega o seu propósito a Deus. Deixa eu orar por vocês, para o Senhor. Quero lembrar os irmãos, por favor. O Zezinho está apresentando ali, ó, os valores que faltam para o banco, tá? As cadeiras. Estou por missionário. Missionário, quero ajudar. Gente, a gente arrecadou R$120. Não dá para comprar as cadeiras assim, tá? Pastor, já fiz a minha parte. Se Deus te dá condições, faça de novo. Eu tenho certeza que Deus vai suprir muito mais na tua vida, tá? Então procura o José, pega um carnê com ele. Ó, missionário, eu quero assumir esse carnezinho de R$25. Eu quero ajudar aí a comprar as cadeiras da igreja, tá? A gente passou o mês todo, arrecadou R$120. É muito difícil. Estava tão bem, né? A gente estava na casa do irmão. R$100, olha. Não dá pra gente finalizar a gente também.
Então ajuda a gente, tá bom? É a nossa casa, a gente passa mais tempo aqui do que às vezes com um irmão, com um amigo nosso, com um pai, com a mãe, né? Minha mãe seja amigo, só quer saber de igreja. É verdade, a gente passa mais tempo aqui do que com eles. Então, vamos cuidar, tá bom? Em nome de Jesus. Agradecer o pastor Luiz, tá? Pelo acabamento, falta só um pedacinho agora. Ah, muito obrigado, pastor Carlos Henrique também. Né? Que Deus abençoe a vocês, tá? Réveillon, todos estão convidados. Pastor, quero passar o Réveillon aí com vocês. Mesa farta, procura evangelista Juscelane, vê o que você pode cooperar na listinha, né? Ah, mas eu tenho 5 filhos, traz. Ah, vou trazer a família. Traz a família, ajuda ali, você puder aqui dentro da lista e vem participar. Todo ano a gente tem um Réveillon abençoado aqui na igreja, tá, igreja? E esse ano também vai ser bem, tá? Procura evangelista e coopere, e a gente vai fazer isso maravilhosamente. Pai, quero te agradecer mais uma vez. Agora nos conduz em segurança para os nossos lares, nos livra do homem mau, do homem sanguinário, abençoe esse final de semana, toma a direção de culto, toma o culto de amanhã em tuas mãos, Pai, repreende o mal que se levanta contra as nossas vidas, toma essa luz aí, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, amanhã é culto na tua casa, Pai amado, Pai Cristo, toma os aparelhos de som dessa casa, toma os instrumentistas dessa casa, abençoa cada ministério dessa casa, cada membresia, cada servo teu que entra por essas portas, abençoe e dá vitória no nome santo de Jesus, amém. Faz esse pessoal com a concha, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a amada igreja que espera a vida gloriosa do nosso Senhor Salvador, e que todo mundo diga Amém! Toma café. Toma café.